Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e na aula de hoje eu vou te ensinar o que é regex, por que que é tão importante aí a gente aprender esse tal de regex e a gente vai aprender na prática, tá? 100% do que você tem que saber aí de regex para conseguir utilizar no seu dia a dia. Mas antes da gente ir para essa aula gratuita aqui, eu vou pedir rapidamente que você considere se inscrever aqui no canal e, claro, deixe o seu like, isso ajuda muito e principalmente compartilhe esse vídeo aqui. Compartilhando você ajuda esse conteúdo que é gratuito a atingir mais pessoas e eu continuo trazendo conteúdos aqui para você. E claro, se você já for um inscrito aqui do canal e curte muito meu trampo, vire membro, assim você me apoia a continuar trazendo e criando conteúdos gratuitos aqui para todo mundo, beleza? Muito obrigado, meu último recado é só me segue no Instagram, lá eu tiro dúvidas diariamente e ajudo a galera lá nos stories, então me segue lá, não perde essa oportunidade e a gente consegue trocar uma ideia melhor e conversar um pouquinho mais. Agora que eu já dei os meus recados, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é regex, tá? Regex vem de regular expression, né, que forma aí um regex, que em português, expressão regular, beleza? Para que serve, né? Vamos entender para que serve e depois a gente vai na prática aprender a usar. Primeira coisa, tá, que serve o regex é validar se um padrão de caractere existe em um texto, tá? Então, por exemplo, se eu quero validar que alguém digitou num campo, né, se aquilo é um e-mail válido ou não. Se eu pedisse para você validar toda vez que alguém te falasse um e-mail, se ele é válido ou não, como que você faria? Você poderia criar, né, alguma lógica, criar algum tipo de pensamento. Bom, eu vou ver se tem arroba, eu vou ver se tem o ponto alguma coisa, né? E aí, na linguagem que você está trabalhando, independente de qual for, Python, JavaScript, VBA, não importa. Você ia tentar montar essa lógica, correto? Mas todas essas linguagens e a maioria das linguagens possuem um regex, que te ajuda a fazer esse tipo de validação de padrões de caracteres em um texto, tá? Então, por exemplo, se eu quero validar se um e-mail é válido, como que eu faria? Bom, eu criaria um estilo de padrão, né? Então, letras ou números, né? Letras e números. Depois, eu teria um arroba, obviamente eu teria que ter um arroba para um e-mail ser válido, né? Então, seria letras e números, depois eu teria um arroba, depois eu deveria ter mais letras ou números, né? Não coloquei aqui, mas às vezes poderia ter número, depois um ponto, né? Depois de 1 a 3 letras, ou seja, eu estou escrevendo aqui, né, em português, como que eu montaria um padrão para validar se o e-mail é válido ou não. Embaixo a gente consegue ver, né? Ou seja, letra e número, depois eu tenho que ter um arroba, depois eu tenho que ter letras, depois eu tenho que ter um ponto, depois eu posso ter X letras, né? E depois eu poderia ter um outro ponto, ou seja, todo esse padrão de caracteres a gente consegue validar usando o regex de forma bem simples. E o regex ele é legal porque, como eu disse, vai estar em todas as linguagens, então quando você aprende o regex, você não precisa criar uma lógica, né, dentro da sua linguagem, da sua tecnologia, que valide isso aqui, porque você consegue usar o regex, beleza? Vai ficar mais claro, tá? Mas a primeira coisa que eu quero entender aqui com vocês é por que aprender o regex? Para que serve o regex? Sua primeira usabilidade é validar se um padrão de caractere existe num texto. Então, eu poderia digitar, por exemplo, numa caixa de entrada, né? Eu teria uma caixa de entrada em qualquer ferramenta e o usuário digita assim, ó, abc arroba, né, .com. Isso aqui é um e-mail válido? Através de um regex, né, que a gente criaria junto, a gente ia identificar que isso aqui não é um e-mail válido, e aí, né, não prosseguir e etc, notificar que esse e-mail é inválido. Então, através do regex, eu chego nessa validação se este padrão que eu tenho num texto é o padrão que eu criei. Beleza? Vai ficar mais claro isso quando a gente começar a mexer com regex, mas você entendeu, validar se um padrão de caractere existe. Segunda coisa, depois que eu crio um padrão, eu consigo extrair. Então imagina que você tem um texto super gigante, ó, igual esse aqui, ó, blá 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 blá, asd@sd.com, blá 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 blá, asd@hotmail.com e blá 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 blá. E aí você quer, nesse bando de texto que a gente está vendo aqui, ó, nesse textão, né, que você tem lá, um super texto que você pegou de algum lugar, de um arquivo de texto que o usuário digitou, você quer fazer o seguinte, toda vez que tiver um e-mail nesse texto, você quer extrair, ou seja, com esse padrão que a gente criou aqui, né, de uma forma
em português, tá? Isso aqui não tá em regex, ou seja, em português que a gente falou, ó, se for letra, número, mais arroba, mais letra, mais ponto .com, mais ponto .gov, mais tananã, eu quero extrair. Então, esse padrão que a gente criou bem aqui, eu consigo vir nesse texto gigante e falar, ó, encontrei o padrão aqui, e aí eu começo a pegar todos os matches, ou seja, eu consigo pegar toda vez que o padrão que eu criei está dentro do texto, então eu consigo pegar e jogar tudo isso, né, numa tabela, num array, se você estiver desenvolvendo aí, numa lista, não importa. O que eu vou ter é todos os padrões dentro de um texto, né, eu vou conseguir extrair. Beleza? Então, essa é a segunda usabilidade. Primeira, valida se um texto tem um padrão ou não. Segunda, toda vez que eu acho esse padrão em um texto, eu consigo extrair. Então, essa é a segunda usabilidade. Uma outra usabilidade é achar um padrão e trocar por outro, tá? Então, além de somente extrair, eu posso substituir. Como assim, Ronan, substituir? Então, imagina naquele mesmo texto que eu falei para vocês, né, um textão cheio de e-mail. Vamos supor que eu quisesse, toda vez que eu achar um e-mail, trocar esse valor por outro. Então, eu acho o e-mail e eu simplesmente troco todo o texto por, sei lá, qualquer coisa. Escrevo aqui banana, né? Ou seja, eu posso usar dessa tecnologia de encontrar, em vez de extrair, substituir por outra coisa. Eu dei um exemplo aqui de data, porque a gente consegue usar isso muito com data, né? Então, eu acho datas no texto, inverto o mês com o dia, né? Isso é possível. Então, eu acho um padrão e troco por outro. Então, em vez de extrair, eu altero. Eu troco aquele padrão por uma outra coisa que eu queira aí. Beleza? Então, essas são as três principais funções aqui dentro do regex. Validar se naquele texto tem um padrão. Segunda, dentro de um texto eu consigo pegar um padrão e extrair toda vez que eu encontro. E terceiro, eu posso achar os padrões e substituí-los por outros valores, tá? Então, essas são as funções. Espero que vocês tenham entendido as três funções. Agora a gente vai ver na prática aí o tal do regex. Então aqui, para ficar claro, o que eu quero que vocês entendam, por que você está assistindo esse vídeo, por que é importante você entender o regex, e o principal motivo, né, é óbvio que é a sua usabilidade que a gente viu, mas justamente porque ela é presente em quase todas as linguagens, tecnologias, então JavaScript, Python, no próprio VBA, no Power Apps que eu ensino no canal, e muito mais. Outras ferramentas e tecnologias utilizam o regex, então você aprende algo que é utilizável em vários lugares. Então isso é muito legal, porque é um tipo de aprendizado, uma skill, né? Uma soft skill que você coloca no seu currículo, que você manja de regex e consegue utilizar isso no seu dia a dia. E obviamente ninguém é super, assim, óbvio, tem pessoas que são feras, mas eu mesmo, eu não decoro 100% do regex. Por quê? Porque muitos dos padrões você consegue ver um tutorial, procurar. Se você esqueceu do regex, você procura como que é, você já sabe como funciona, já sabe como usa. Esqueci como que escreve o regex. Você procura um pouco e consegue criar, porque você já aprendeu, você já viu o vídeo do Ronan, você já sabe como funciona. Então, o Ronan me ensinou como que funcionava. Agora eu consigo ir no Google e buscar lá um tutorialzinho, né, e copiar e usar o regex. Então fica tranquilo, o importante é você entender e aprender a usar aqui comigo nas suas primeiras vezes e pronto, você vai ser capaz de usar o regex para sempre, beleza? Então, por que aprender o regex? Porque está presente em várias tecnologias e é por isso que você está aprendendo aqui comigo. Então, beleza? Chega, vamos aprender na prática, tá? Porque na prática que é legal, a gente vai aprender a fazer validação aí de regex. E calma, você tá vendo esse bando de coisa aqui, mas eu vou explicar na prática, vai ficar muito mais claro aí para vocês. Então é o seguinte, eu tenho um campo de texto, sei lá, no meu aplicativo, eu tenho um campo de texto em algum lugar, eu recebo uma informação, eu quero saber se o usuário digitou um telefone, né? Então, aqui no caso, né, como que é um telefone para mim? Para mim vai ser um DDD, número de novo, né? Então, se eu falar em português, tá? Esquece aquelas tabelas ali em cima, relaxa. Se eu falar em português é o que? É 2 dígitos, 5 dígitos, dígitos. Em português é isso. Como que eu escrevo isso em regex? A gente vai usar aquelas tabelas que estão aqui em cima, que é a codificação em regex, tá bom? E aí, vamos escrever junto como que seria, tá? Tem aqui como que eu escrevo aqui em cima, mas eu já vou explicar na prática e você vai aprendendo. Então, se eu quiser falar o seguinte, ó, meu padrão regex é de um dígito,
um dígito, um traço, um dígito, um dígito, um dígito, entenderam? Então, esse é meu padrão. Então, eu viria aqui e começaria a escrever em regex, né? Deixa eu aumentar aqui. Ó, eu escreveria aqui, um /D, que é um dígito, tá bom? Então, um /D. E depois que tiver um /D, eu vou ter outro dígito, um /D. Então, um dígito, um dígito. Depois eu vou vir com um traço e eu posso colocar entre colchetes. O que é o colchete? Ou não, eu poderia falar que é um traço ou uma barra, uma letra A, a letra B, a letra C. Ou seja, eu posso falar que poderia ter estes caracteres. Então, eu coloco entre colchetes, tá bom? Mas para não complicar, vamos pro básico aqui, ó. Eu vou falar o seguinte, é dígito, dígito, pode ter um traço, depois vai ter um dígito, um dígito, um dígito, um dígito, um dígito, depois vai ter um traço, um dígito, um dígito, um dígito e um dígito, tá? Eu posso melhorar isso aqui, eu tô dando aqui o primeiro exemplo, calma, para você entender. Então, eu criei um padrão aqui em regex, isso aqui é um regex, tá? E como que eu testo isso? A gente tem sites, né, já para usar isso online, que é a forma mais simples aí, ou você poderia estar usando isso na linguagem de programação que você tá brincando. Então, eu vou mostrar um site aqui, tem vários online, tá? Se você digitar regex online no Google, vai vir um monte. Eu vou abrir um aqui com vocês para a gente testar se isso aqui que eu falei é verdade. Escrevi aqui, ó, regex online no Google, né? E vai ter um monte. Então, eu vou abrir aqui esse primeiro mesmo, tá? O regex 101. E aqui, olha como é que é. Você passa a regular expression e aqui você testa em um texto, né? Aqui eu vou colocar, então, /D, traço, /D, /D, traço, /D, beleza? E aqui embaixo é onde você coloca o texto, né, que o usuário ia digitar e tudo mais que eu falei. Então, eu vou colocar aqui, ó, banana, né, banana. Quando eu escrevo banana aqui, o que que acontece? Nada, né, ó. Ou seja, ele tá falando pra mim, ele não circula nem nada, ele mostra aqui pra mim, ó, no match. O que que é o match? Quando você, né, encontra, quando dá certo o padrão em uma parte do texto. No match, o que que significa? Significa que banana não é, nenhuma expressão igual a essa, foi encontrada no texto que você digitou aqui. Ou seja, no match, tá bom? Então, se eu vim aqui digitar um telefone, né, 11-98765-1234. Olha só, one match, ou seja, ele tá falando para mim que isso aqui teve um match, ou seja, teve de encontro um número de telefone no texto. Entenderam? Então, através desse regex, eu já conseguiria validar um telefone válido ou não. Não, mas, putz, imagina que é um texto gigante, né? Ou eu não sei. Ou eu quero colocar mais dígito, menos dígito, eu preciso ficar digitando /D. Não, é aqui que começa, né? A gente começa a aprender um pouquinho mais, que é exatamente o que eu estava mostrando no PowerPoint para vocês. A gente tem simplesmente como falar se é 0 ou mais, se é 1 ou mais, se é 0 ou 1. Se eu posso falar que tem, ó, exatamente 5, 2 ou mais, eu posso falar que varia de 1 a 3, beleza? Então, naquele telefone, eu vou ajustar, tá bom? Eu vou ajustar para vocês entenderem na prática isso aqui, que daí fica mais fácil, beleza? Então, ó, vamos voltar aqui. Em vez de ser /D, né? Eu vou colocar que é assim, ó, é /D e eu quero ter 2. O DDD, eu sei que tem 2 dígitos, beleza? O DDD, eu sei que tem 2 dígitos, ou seja, eu estou falando que eu vou ter um dígito, um número, né, não uma letra, um dígito, e eu sei que vou ter 2 vezes esse dígito, beleza? Eu tô falando aqui, ó, o dígito vai ser 2 vezes. Isso me ajuda a não ter que ficar escrevendo, né, /D, beleza? Em vez de ser /D, o dígito 2 vezes. O traço, ele pode aparecer ou não, né? Porque o usuário pode digitar ou não. Então, eu vou usar a interrogação. O que a interrogação faz? Voltando lá para o PowerPoint. Ó, o interrogação é, ou ele aparece 0 vezes ou uma. Então, eu estou falando assim, pode aparecer 0 ou 1. O que eu quis dizer? O traço pode aparecer ou não. Às vezes, o usuário digita o número sem escrever o traço. Beleza? Então, voltando aqui, eu vou colocar aqui, o traço pode aparecer ou não. Aí depois eu tenho um
2, 3, 4, 5 vezes o dígito. Mas o telefone, às vezes, tem 4 e às vezes tem 5, né? Porque às vezes o telefone pode ser antigo, não tem 5 dígitos, às vezes é um telefone fixo. Eu posso vir aqui, vou apagar, né, ó, tururu, e vou falar que eu tenho o dígito variando entre 4 ou 5, entre 4 a 5, beleza? Que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Entre 1 ou 3, ou seja, o que eu disse? Que vai ter ou 4 ou 5. Se eu colocasse assim, para vocês entenderem, ó, 4 ou 6, eu poderia ter entre 4 ou 5 ou 6, beleza? Então eu vim aqui e falo que eu vou ter simplesmente 4 ou 5 dígitos. Aí o traço novamente, o usuário pode digitar uma ou 0 vezes. Vou colocar aqui, ó, interrogação. E aí, por último, os últimos 4 dígitos, eu vou falar que eu tenho um dígito 4 vezes. Aí é obrigatório, né? Não é talvez tenha, não. É obrigatório que tenha 4 dígitos, beleza? E aqui, one match, beleza? Ele fala que tá batendo o que tá escrito aqui. Mas e se eu digitar 11, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4? Olha, match, por exemplo, agora uma outra coisa, tipo 1, 2A, 1, 2, 3, 4A, 1, 2, 3, 4, não circulou, no match. Isso não é um telefone válido. Mas ambos o 1, 11, traço 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e o 11, traço 4, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4, ambos são válidos. Olha, circulou aqui, ele falou para mim que teve 2 matches. Ou seja, através desse regular expression que a gente criou aqui em cima, eu consigo validar se é um celular ou um telefone, ambos vão ser válidos. O usuário pode ou não digitar o traço e eu consigo utilizar essa validação no meu Python, eu posso utilizar essa validação aí no meu JavaScript, no meu VBA e assim por diante. Então a ideia do regex é esse. Ah, Ronan, onde mais eu posso usar isso, né? Pensa que eu posso extrair em um texto gigante toda vez que eu encontrar números telefone, né? Então imagina que tem vários telefones numa página web, você está fazendo aí um robozinho de extração de telefones, né? Para fazer alguma coisa aí. Então você pode pegar e tem lá tipo uma página super cheia de números, né? Ó, e tá lá e o outro número e vários textos, e aí naquele texto você quer achar todos os números de telefone, e aí você usa o regex para encontrar aqui na posição one match, second match, third match, fourth match, ou seja, você acha todos os matches, né? E aí você coloca tudo isso, sei lá, numa lista, num array, seja a linguagem que você estiver usando, e pronto, você consegue utilizar isso. É óbvio que a gente usa mais isso para validação, né? Eu quero validar se o usuário digitou correto, eu quero validar e-mail, mas a gente usa muito também para extração de textos, tá? Então a gente consegue extrair textos, tá? Aqui foi um exemplo, eu posso melhorar mais, posso piorar, posso criar vários tipos de regex aí. Beleza? Apaguei tudo e a gente vai fazer um outro para brincar um pouco mais. Agora eu vou ter vários textos aqui, né? E eu quero saber o seguinte, eu quero saber aonde tem nome e sobrenome aqui. Então eu vou escrever meu nome, ó, Ronan Vico, blá 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 blá, João Pereira, blá 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 blá. E aí eu vou ter a Maria Joaquina, e aí eu vou ter aqui, ó, um João Pedro, tá bom? Esse aqui seria um pouco mais difícil, né? Por quê? Isso aqui é um sobrenome? Teoricamente não, né? Por quê? Porque não tá com letra maiúscula. Então vamos tentar criar um padrão aqui que é o seguinte. Eu quero extrair... são duas palavras que começam com letra maiúscula, tem um espaço no meio, depois tem letra maiúscula e algumas letras, né? Olha só, vamos brincar aqui já. Então como que eu vou fazer isso? Eu já sei que eu tenho algum tipo de padrão para falar que é só letra, né? Mas eu não sei de cabeça. Tem duas formas, eu posso procurar no Google, aqui próprio no site, tá? Ele tem a mesma coisa, ó, uma letra só, blá blá blá, ele vai te ensinar a mesma coisa que tá lá no PowerPoint, é o que tá aqui. Beleza? Mas eu vou olhar no PowerPoint lá, porque aí vocês já se acostumam com aquela tabelinha. Então vamos olhar lá. E o que eu quero aqui? Eu quero simplesmente... eu quero letras. Eu quero letras. Aí tem duas formas. Só que o barra W, tá? Ó, o barra W, ele fala, barra W é letra. O barra D é dígito. Isso aí vocês já aprenderam aqui. Vou até colocar de cor diferente para
para não te atrapalhar aí, né? E eu tenho também que /S é espaço em branco, white space, bom? Se eu coloco em maiúsculo, tá, ó, o /W é not, tá? É not word, not digit, ou seja, ele inverte. Quando eu coloco em maiúsculo aqui o /W ou /DE, não é, ou seja, eu quero pegar o oposto, tá? Então é tudo que não é, beleza? Mas o nosso foco aqui é o seguinte, eu poderia escrever assim, ó, ABC, quer dizer que vai ter a letra A, ou a letra B, ou a letra C. Isso eu até expliquei rapidamente lá com traço, né? Podia ser traço ou barra, né? O que eu quero? Eu quero que seja entre... Olha aqui, eu posso escrever assim, ó, entre A e G. Entre A e G, bom, entre A e G... Não, eu queria que fosse até entre A e Z, né? Porque é um nome próprio e pode ir de A até Z. Mas eu quero que vá com letra maiúscula no começo, né? Então, pô, letra maiúscula, como que eu faria? Aqui eu sei que vai entre A e G, então a letra maiúscula seria assim, né, ó. Seria entre A e Z. Ou seja, vai entre letra A maiúscula até a letra Z maiúscula. Tá, e para a letra minúscula? Bom, a minúscula poderia ser A até Z. Beleza? Então, eu estou mostrando outro jeito. O A, se eu fizesse assim, tá, galera? /W, o /W é a mesma coisa que C. Deixa eu mostrar lá no site para vocês. É a mesma coisa, ó, do que fazer aqui o, ó, entre A e Z e A até Z, ou seja, todo o alfabeto minúsculo e maiúsculo. Então, eu posso utilizar assim também para escrever todas as letras do alfabeto. Mas para nome próprio, vamos escrever o nosso regular expression, é que eu quero que comece entre A até Z maiúsculo, o primeiro caractere, e depois eu posso ter X caracteres minúsculo, né? X caracteres, né? Então eu vou colocar que é de A até Z minúsculo, mas quantas vezes? Quantas vezes? Bom, no mínimo uma, né? Porque não tem nome, assim, não sei, né? No Brasil, pelo menos, não tem nome próprio, que é uma letra maiúscula só, né? Então, no mínimo, uma letra minúscula, até, vou colocar infinito também, né? Não vamos colocar limite. Então, eu poderia colocar aqui que é, no mínimo uma, no máximo, qualquer quantidade. Tanto é que ele já encontrou vários aqui, tá vendo? Então, o que eu falei aqui? Que a primeira letra é maiúscula e depois vai ser seguido de uma ou no mínimo uma e uma quantidade qualquer depois de letras minúsculas, beleza? Depois disso vai ter um espaço, né? E aí vai repetir este padrão. Então vai vir A até Z e A, Z minúscula, variando de no mínimo 1, no máximo quantos quiser. Isso aqui, tá, ó, no mínimo 1, no máximo o quanto quiser, a gente tem um caractere especial para isso, tá bom? Que é simplesmente o mais, tá vendo? Então, eu posso escrever daquele jeito que eu falei ou colocar um mais, tá bom? Mas ambos são iguais, não vai mudar nada, vai funcionar igual. Então, eu posso falar que é 1 até o infinito, ou eu posso falar que é colocar o mais. O mais significa que tem no mínimo 1, mas pode variar infinitamente isso aqui. Então, se eu trocar com mais, vocês vão ver que embaixo não está alterando nada. Olha só, que legal. Então, mais funciona assim. E olha só, ele encontrou aqui Ronan Vico, João Pereira e Maria Joaquina. Ou seja, encontrou todos os nomes e sobrenomes que eu tinha no texto, exceto João Pedro, porque a letra era minúscula. Mas vocês já entenderam como funciona. Vocês entenderam? Putz, eu consigo então achar e-mails, telefones, nomes próprios, utilizando aqui os padrões de regex. O e-mail, né, também a gente conseguiria, né, e seria legal você tentar agora, olhando, ó, você pausaria o vídeo aqui e comentaria aqui embaixo se você conseguiu ou não. Então, sem olhar, sem buscar na internet nem nada, tenta escrever olhando essa tabelinha aqui, né, vocês entenderam? Então aqui, ó, o W, né, é uma palavra. Se eu não quisesse uma palavra, not word é o /W. O ponto é qualquer caractere ou dígito, tá bom? Exceto nova linha, tá bom? Então você tem aqui uma tabela que explica o que é cada... como que a gente usa o regex por completo. Você pode ir olhando aqui
e tentar construir o seguinte, como que você construiria, tá? Para validar e-mails no texto. Então, pausa o vídeo nessa tabela aqui, pausa o vídeo, tenta escrever, pode entrar no site, escreve um e-mail aqui embaixo, né? Entra no site, escreve um e-mail aqui embaixo e tenta criar aí. E se você conseguir, tá? Antes de ver meu vídeo, posta o seu padrão, fala eu consegui, posta aqui embaixo nos comentários para eu saber como que você fez aí. E lembrando que não tem, tem várias formas de fazer o mesmo padrão, tá? Então, se deu certo, já tá ótimo, tá, galera? Não tem essa, já eu tenho um jeito melhor. Tem galera que quer fazer o mais simples possível, né? Quer fazer o menor regex possível para a mesma função. Funcionando para mim, está ótimo, beleza? Então pausa o vídeo, vai lá e eu espero aqui. Bom, tenho certeza que você tentou aí, né? Talvez tenha conseguido ou não, mas tentar, tenho certeza que você tentou. Então vamos fazer junto aqui, simplesmente, né? Um regex para extrair e-mails, tá? E eu vou criar o meu, tá? No meu caso de uso, você pode ter criado o seu, que é o seguinte, eu vou escrever aqui, ó, blá, 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 vários textos, e aqui eu vou escrever, né? O Joãozinho, @hotmail.com, blá, 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 e assim vai indo, e aqui vai ter o Pedrinho, @gmail.com.br, blá, 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 e daí eu vou ter a Mariazinha, @gmail.gov, e aí eu vou ter também, nossa, gmail.gov, tipo, nada a ver, né? Mas beleza, vamos colocar aqui também o Mariozinho, bol.com.br, beleza? Então, nossa meta é criar um regex para esses e-mails. Quero extrair esses e-mails desse texto aqui, olhando aquela tabelinha, né? A gente tentaria criar aqui esse regex. Então, eu vou começar primeiro falando que é um /w, tá? O que é o /w? O /w é letra ou dígito, né? Então, se eu volto na minha apresentação, word, né? Word é palavra. O que quer dizer palavra? Em resumo, tá? Eu poderia dizer que o /w, ele é isso aqui, tá? Ó, A até Z, 0 até 9 e o underline também. Então, /w é a mesma coisa do que isso. Então, eu poderia escrever daquele jeito? Poderia, tá, galera? O /w vem para ajudar, para você não ter que ficar digitando tudo aquilo. Então, você pode ir aprendendo, ou se você quiser escrever do zero sempre assim, ó, não tem problema, é o que eu falei, não há melhor. Se você decorou dessa maneira, acha mais fácil? Fique livre aí para fazer dessa maneira, tá? Então, vamos deixar aqui só para exemplificar isso que eu falei, né? /w existe, maneiro, mas eu quero aqui usar o outro. Poderia falar ainda que poderia ter outros caracteres, né? Além de underline. Ah, no meu e-mail, eu acho que, sei lá, que o hashtag é um caractere válido no e-mail. Aí você poderia ir colocando aqui, né? Normalmente, tem e-mail que não pode pôr isso, pôr aquilo. Então, por isso que eu tô te ensinando dessa maneira. Porque ali, você conseguiria colocar outros caracteres que você acha válido no seu e-mail, tá bom? Então, aqui eu vou colocar que é de A até Z, minúsculo, A até Z maiúsculo, 0 até 9 de dígitos, o underline e o hashtag também pode estar aí no meu e-mail, tá bom? Beleza? E aí eu vou falar o seguinte, que vai ir de, no mínimo, 1 ou mais, né? Então, vou colocar aqui o mais. O que o mais faz? O mais é a mesma coisa que escrever o famoso 1 até o infinito. Então, vou colocar aqui que ele pode ir de 1 até o infinito. Beleza? Depois que tem dígito pra caramba, o que vai vir? Aí vai vir o arroba. O arroba é obrigatório. Então, eu vou colocar aqui, ó, arroba, né? Ó, tanto é que ele já circulou aqui pra mim, ó. Tudo que é esse padrão, ele já tá circulando ali pra mim. Então, quase lá, tá vendo? Então, letra, arroba. E aí, vai vir a segunda parte. Qual que é a segunda parte? Você podia fazer de duas maneiras. Você poderia usar aqui e-mails pré-definidos, né? Como assim? Eu quero achar tudo que é Gmail ou Hotmail, porque eu não quero pegar nenhum e-mail que é bol. Você poderia fazer isso. Então, você viria aqui e falaria o seguinte, ó. Eu poderia colocar entre parênteses, que a gente coloca, e eu falo assim, ó, que é Hotmail ou Gmail, tá vendo que ele já tá circulando? Ou bol. Então, eu posso fazer esse tipo de padrão também, tá? Isso aqui eu acabei não falando, né? Então, talvez
você criou o seu padrão sem pensar nisso, mas agora tô te mostrando que dá para fazer isso também. Então, ó, eu só quero pegar o que é Hotmail, ou Gmail, ou Ball. Então, se eu tiro aqui, ó, tá vendo? Ele só circulou o quê? O Joãozinho, o Pedrinho e a Mariazinha. Por quê? Porque o Mariozinho é @ball. Então, eu conseguiria usar aqui, né, o ou para simplesmente falar, eu quero, pode ser isso, ou aquilo. Então, também daria para fazer dessa maneira aqui. Então, eu vou deixar dessa maneira só para exemplificar, né, para ficar salvo aqui. E vamos para o próximo passo, que é o seguinte. Eu tenho que ter o ponto. Aí não tem como correr, então, ponto. Tem que ter o ponto, tá bom? Eu coloco entre colchetes, mas nem precisaria aqui, tá? Ó, se colocar ponto assim, sem ser entre colchetes, também dá, porque é um caractere só, tá bom? Mas eu costumo colocar assim para ficar claro, né, que eu tô falando que é um caractere ponto. Tem que ter um caractere ponto. Depois do ponto, eu poderia novamente falar que é X letras, concorda? X letras, ou seja, A Z, A até Z, X vezes, né? Ou eu poderia de novo falar que é um ponto .com, ponto .gov, ponto blá blá blá, né? Então aqui eu poderia pré-definir novamente, tá? Eu poderia pré-definir novamente. Eu poderia fazer dessa maneira, assim. Poderia fazer dessa maneira assim. Ou, vamos lá, ou poderia fazer igual eu fiz ali, porque às vezes eu sei quais e-mails eu quero validar, né? Então eu poderia colocar que era simplesmente com ou, tá certo, com ou gov, beleza? Então com ou gov ou, entendeu? Vocês poderiam criar os seus padrões, então poderia ser esse ou esse. Vamos supor que eu não quero pegar nada que é do governo, então ó, só os que for .com, entenderam? Então você tem essa possibilidade, mas eu poderia também colocar aqui, igual eu falei, A até Z maiúsculo também, né? E aí colocar que vai ser mais, né? Ou seja, um ou infinitos caracteres. Por último, eu poderia falar que pode ter um BR ou não. Pode ter um BR ou não. Pode ter 0 ou 1. Pode ter 0, ponto alguma coisa, ou pode ter 1. Lembrando na nossa apresentação, pode ter 0 ou 1. A gente chegou a fazer isso. Então eu venho aqui e falo que eu vou colocar o ponto aqui entre colchete, tá? E por que eu tô colocando entre parênteses, né, ó? Porque quando eu fiz aqui o ponto, ele tá falando agora que só isso é válido. Ó, então quando eu coloco interrogação ali, ó, ele volta a pegar os outros. Por quê? Porque esse ponto começa a ser opcional. E é o mesmo que vai vir depois do ponto, que é o A até Z minúsculo, A até Z maiúsculo, que é tudo opcional, né? Ou seja, isso tudo que eu fiz aqui, o que eu tô falando aqui, tá, galera? Ó, que vai ter um ponto, e que vai ter letras, né? Vai ter letras, no mínimo 1, no máximo infinito. Então é isso que eu tô falando aqui. Só que isso não é verdade sempre, né? Ó, isso não é verdade sempre, né? Então eu faço assim, ó. Mas pode acontecer ou não. Então, uma interrogação. Pode ser que aconteça ou não. Então, este padrão todo que eu coloquei entre parênteses, pode ser que aconteça ou não. Ou seja, o ponto BR no final, ponto sei lá o que do final, pode acontecer ou não. Então, dessa maneira, eu consegui extrair todos esses e-mails aqui do meu texto, tá bom? Bom, aqui então temos o nosso padrão pronto. Espero que vocês tenham feito até um melhor que o meu, tá? O meu tá horrível aqui, né? Mas funciona aqui porque eu queria para exemplificar, funciona aqui para esses padrões de texto, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco do regex aí. Por último, tá? O que eu vou fazer de adendo aqui? Às vezes um regex é um pouquinho diferente do outro, dependendo da linguagem, mas tudo isso que eu ensinei vai estar em todas, tá? Então fique tranquilo. A última coisa que eu vou mostrar de tudo que eu já ensinei, né? Eu já ensinei como mostrar letra, número, um ou mais, interrogação, né? Pode aparecer ou não, a gente pode usar o ou. Então, a gente deu um overview completo. Por último, tá? Vou apagar tudo aqui. Eu vou pedir só para você, tá? Que fez aqui o padrão do e-mail, ou que assistiu, galera, poste lá no seu LinkedIn, posta no seu Instagram, no Story, me marca, @Ronavico no Instagram, no LinkedIn também, Ronavico,
Posta lá que você estava estudando, conseguiu fazer o regex. Isso ajuda muito você mostrar pra galera que você está estudando e também mostra o apoio aqui pro canal, que você curtiu o trampo, que estava estudando de fato e tentou aí. Então eu vou ficar muito feliz de conhecer você, tá? Quando você posta, eu vou ver que você tá postando e a gente tem aí este contato, tá bom? Então posta lá, vai ser bem legal eu ver quem que estudou aqui. E por último, eu vou mostrar a última coisa, que é o seguinte: eu tinha do telefone, né? Vou colocar aqui de novo o telefone, ó, 2 dígitos. Pode ter o traço ou não, o dígito variando de 4 a 5, podendo ser 4 ou 5 números, né? E aí, por último, um traço que pode aparecer ou não, e aí um dígito 4 vezes, né? Só que se você tá, pensa assim, ó, você tá numa entrada de texto no seu Python e etc. Se você mandar ele validar isso aqui, ó, 11222, ó, ele ia falar que isso aqui é válido. Mas isso aqui é válido? Não, né? Como assim não, Ronan? Pô, tem um monte de texto aqui. Tem um monte de texto. Eu quero validar se o que foi digitado aqui embaixo é um telefone. Então, por último, para vocês entenderem, eu posso usar algo aqui para falar que começa dessa maneira. Começa com isso. Ou seja, quando eu apagar aqui, olha só. Voltou a funcionar. Como assim? Isso aqui fala que começa assim. Começa assim. O texto começa assim. E se eu quisesse que terminasse assim, eu colocaria um cifrão, tá bom? Ó, então, o cifrão, se eu fazer o contrário aqui, né? Ó, SDSD. Vou apagar tudo que tá aqui. Vou apagar essa aqui, ó. Termina assim. Então ele tá marcando. Então, se eu quero saber que todo o valor começa e termina assim, bastaria eu vir aqui, né? Vou até colocar as letras aqui. Colocar aqui, né, o circunflexo. E eu tô falando que o texto inteiro deve ser um telefone. Então agora só vai ser um número se eu apagar tudo que tá em volta. E aí sim vira um validador mais complexo. Então era importante eu terminar falando isso para você entender quando você for usar aí, que começa assim, termina assim, ou seja, agora sim virou um validador de telefone. Ó, isso aqui não é válido, né? Isso aqui não é válido. Nada vai ser válido aqui, a não ser que você digite de fato um telefone ali no campo de baixo. Beleza? Então, agora sim, eu passei por tudo que era super importante. Tem mais outras coisinhas, né, que você pode ir aprendendo, tá? Coisinhas mais avançadas, mas o principal já é o suficiente para você criar os seus regex aí. Tenho certeza que você vai ter aproveitado muito essa aula, beleza? Eu vou encerrar esse tutorial, esse mini curso, é basicamente um curso, né, sobre regex que vocês tiveram por aqui. E se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo a palavra maçã. Se você comentar aqui embaixo maçã, é uma forma de eu saber que você realmente assistiu até o final, né? Às vezes o pessoal vem, assiste uma parte e sai fora. Se você assistiu até o final, comenta maçã. Eu e você e todo mundo que assistiu até o final vai saber quem realmente curtiu o trampo aí. E claro, deixa o seu like, compartilha, porque dá trabalho gravar essas aulas aqui. Mas se te ajudou e você compartilhar, vai ter valido muito a pena. Beleza? Me siga no Instagram, @ronavico, e a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu!